Sabe aquelas pessoas que carregam o mundo nas costas? Sabe aquelas pessoas que começam as coisas e não param enquanto elas não terminam? Conhece alguém que tá sempre nervoso e angustiado porque a vida parece que está sendo ruim, difícil e dolorosa? Será que você é uma dessas pessoas? Seja bem-vindo à Tríade da Vida. Hoje é a nossa tríade da autonomia. Para você que hoje está nos acompanhando já no nosso 28º dia. Gratidão por fazer parte dessa história. Essa série Tríades foi feita com muito carinho, com muita dedicação, para que você pudesse, ao final dela, começar a viver uma nova experiência. Não é criar expectativa, porque as pessoas que criam expectativas, elas se frustram. É criar possibilidades. E a possibilidade de você viver um mundo melhor só depende de você. Nada na vida acontece por acaso. Se você, por algum motivo, parou por aqui nessas lives, é porque você tinha uma peça do seu quebra-cabeça. Eu sou apenas uma mensageira e estou aqui para entregar a sua mensagem. Nós estamos no 4º dia, falando sobre as personalidades, o que a dor do nascimento fez em cada uma das tuas fases. Falamos da gestação, falamos do recém-nascido, falamos do camaleão, que foi a tríade de ontem, que é quando você começa a descobrir que além dos seus pais, além da sua mãe, existe seu pai e existe um mundo ao seu redor. E falamos das 3 fases, né, da tríade de ontem, que foi o vitimismo, a sedução e o autoritarismo. Na tríade de hoje, a gente vai falar sobre as pessoas que são a tríade, né, executora, aquela pessoa que é um sargento, que todo mundo foge, e também o recluso. Dentro da tríade da autonomia, que é quando você começa a conhecer o mundo, é a fase do seu desenvolvimento, onde você começa a querer se virar sozinho. Só que tem um detalhe, quando você quer, a mãe não deixa, porque faz sujeira. É o momento onde a criança começa a comer sozinha. Só que quando ela come sozinha, ela ainda não tem o equilíbrio da colher. E aí, ao invés de colocar na boca, ela coloca na roupa, ela coloca do lado, ela coloca, a comida cai no chão. E ela é impedida, ó gente, presta bem atenção aqui. Ela é impedida de fazer sozinha. Então, ela imprime na mente dela que ela não é capaz. Isso explica porque as pessoas têm medo de fazer algo diferente, algo novo, porque elas têm medo de errar. Não, elas têm medo de falhar de novo. Você sofre do bloqueio da não autorização. Você não foi autorizado para ir para a vida, você está preso no cordão invisível, o cordão umbilical invisível. As pessoas estão em simbiose com pai e mãe, ou com aquela pessoa que mais te causou mal. Às vezes você não avança na vida porque você não teve essa autorização e você ficou preso na tríade onde você estava descobrindo o mundo. Na tríade do camaleão que a gente falou ontem, você estava descobrindo que além de você havia, além da sua mãe, havia pai, mãe, tio, tia, avô e vó. Hoje, você começa, nessa fase do desenvolvimento, você começa a descobrir que existem coisas além da sua casa. Existe a casa do seu amiguinho, existe a casa do vô e da avó, existe a escolinha, existe a creche, existe outras coisas além do ambiente onde você está. Então você começa já a perceber que o seu mundo começa a ficar maior. E essa fase aqui, ó gente, é a crucial financeira. É aqui que começa o seu medo com o dinheiro. Porque se você não está autorizado a fazer as coisas com autonomia, como que você vai prosperar financeiramente? Você não foi autorizado a fazer a gestão de si mesmo. Então você não vai conseguir fazer a gestão do seu dinheiro como consequência. Porque tudo que acontece na sua vida é apenas uma consequência do seu desenvolvimento. E cada pessoa, cada fase que você vem, que chega até você, cada circunstância, ela vem para te mostrar qual é o seu bloqueio. E a gente tem infinitos bloqueios. Só que este bloqueio da autonomia
é o que fez com que você tivesse medo e você carrega hoje esse medo até hoje, que é o medo da humilhação. Você sabe por que as pessoas não falam em público? Elas não têm medo de falar em público. Eu estou aqui falando com você, eu estou falando em público. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de dizer algo que você não concorde. Eu tenho medo de falar algo que você ainda não esteja preparado para receber. Eu tenho medo de dizer algo que vai te ferir, que vai te machucar. Então, eu me calo. E é exatamente aqui, ó. Vocês querem descobrir por que algumas pessoas têm um dente, arcada dentária, que é uma perfeição, e enquanto outras precisam usar aparelho, e mesmo assim ainda o dente insiste em ficar torto? Conhece alguém que tem a arcada dentária torta? Vocês querem saber por quê? Por que umas pessoas têm e outras não têm? Por que 2 irmãos, 3, um tem ou os outros 2 não têm, ou vice-versa? Será que é genética? A arcada dentária tem a ver com a fala. Você sabe qual é o significado desses dentes? Para você não falar. Eu não consigo falar, então o dente vai me impedir para que eu proteja, para que eu fale somente aquilo necessário. Eu não preciso dizer para alguém que a pessoa está com roupa feia. Talvez ela já tenha se sentido feia. Quando alguém vai validar isso nela, para quê? Se a pessoa já está se remoendo por algo que ela errou, por que eu vou quantificar, por que eu vou condenar aquela pessoa? Por que eu vou falar o que não precisa? Então, o dente é uma proteção para você não falar tudo aquilo que você tem vontade. Só que para quem sofre do bloqueio de autonomia, na tríade da autonomia, ela não foi autorizada nem a falar. Então, o que ela faz? Esse músculo aqui, ó, ele é muito forte. Quando a pessoa não foi autorizada, ela prende a boca. Esse músculo aqui, ele é tão forte que ele faz com que a arcada dentária, né, ela se prenda. Então, de tanta força que você faz aqui, a moldura do osso aqui, ela se move. Então, o que acontece? A pessoa usa aparelho, durante o tempo que ela está usando o aparelho, o dente fica normal. Se ela não modificar o comportamento dela, de segurar com a boca, esse movimento aqui, o dente volta. Quantas vezes os dentistas dizem, se você precisa usar bastante tempo, porque senão vai voltar o dente a ficar torto. Porque a pessoa, ela fica segurando tanto aquilo que ela tem vontade. Ó, o segredo, ó, pega a chave aqui, ó. O segredo, o dente entorta porque ela não fala aquilo que está no coração dela. Então ela segura. Então o que acontece com o dente? Ele acaba entortando. As pessoas que pensam mostram o pensamento no movimento das mãos, no movimento da boca. Gente, nós somos traídos o tempo todo pela nossa mente. A nossa mente mente, o nosso corpo é fofoqueiro. É fofoqueiro nas mãos que você tá nervoso, você fica se segurando assim. Ai, que raiva, ai, que ódio, ai, que estresse. E aí você tá o tempo, ó, tudo vinculado aqui, ó, a autonomia aqui, ó. Então eu tô o tempo todo aqui. Eu não tô autorizado para ir pra vida, então eu tô o tempo todo fazendo musculação, ó. Eu tô me prendendo, eu me prendo aqui, eu me prendo aqui. Ai, se eu pudesse falar, ai, se eu pudesse. Tá fazendo sentido isso, gente? Essas são as pessoas da nossa tríade aqui. O sargento tá sempre impondo autoridade com a força. Ao contrário do autoritário de ontem que infla o peito pra intimidar, aqui o sargento, ele faz força. Então você fica com medo da força, vai querer me dar um soco. Vai querer me dar um soco. Pessoas que sofrem de bloqueio de autonomia, elas são muito executoras. Elas começam e terminam tudo aquilo que elas começam. Só que tem um detalhe, elas precisam de um manual. Então você imagine uma pessoa indo para viagem, ela tem o roteiro desenhado, todas as cidades que ela precisa passar. Se tiver algum bloqueio e que ela precisa fazer um desvio, ela fica toda perdida. Porque ela criou na mente dela aquela estrutura para seguir aquele caminho. E aí o que acontece? Nesse movimento, o medo de fazer errado, o medo de falhar, faz com que eu me torne executor.
E o executor é aquela pessoa trator, ela passa por cima de todo mundo, ela passa por cima de tudo. Ela carrega peso, ela suporta todo mundo. Tanto que o corpo dessa pessoa é mais quadrado. A mão, os dedos são grossos, os dedos são curtos para que ela consiga segurar. Então a força, a energia, ela tá indo para a musculatura. A mão é grossa. Sabe aquela pessoa que você dá a mão e a mão é enorme, gigantesca? Estas são pessoas que sofrem do bloqueio de humilhação e de autonomia. Elas não foram autorizadas para ir para a vida. Se você não se conhece, se você não se entende por que você é um executor, que é aquela pessoa que faz tudo, ela está sempre pronta. Você pediu alguma coisa, essa pessoa está sempre de prontidão. Ela está sempre disponível, mesmo que ela não esteja, porque ela não sabe dizer não. Porque se ela dizer não, a pessoa vai humilhar ela. Ela não consegue dizer não. Se a pessoa vive aqui, na terceira ponta da tríade, que é o recluso, ela vai fazer tudo o que você manda. É o legítimo capacho. Ele faz tudo o que você pedir. E ele faz mais. Ele assume a culpa para poupar a outra pessoa. Para que a outra pessoa não se sinta machucada. Para que a outra pessoa não se sinta humilhada como ela se sente. Aqui, você está tendo a oportunidade de conhecer as pessoas, não só a si, mesmo a pessoa que está do seu lado. Você imagine uma pessoa casada, uma pessoa que sofre da tríade da autonomia, que sofre o bloqueio da humilhação, casada com uma pessoa que é camaleão. Gente, reclusa, ela beija o chão que a outra pessoa pisa. E por mais que ela seja traída, muitas vezes ela não abandona. Porque ela já sabe como lidar com esse mundo. Ela não sabe como é o mundo lá fora. Quando eu venho falando nessas lives, não condene as pessoas. Não julgue por aquilo que elas são. Você não sabe a dor que ela carrega. A dor que você vive hoje, ela é responsável pelo seu caráter. O seu caráter é moldado para sobreviver à sua dor primária. A dor que você traz no seu DNA e você vem ao longo da sua vida repetindo. Enquanto você não olhar para a tua dor, enquanto você não olhar para aquilo que realmente te importa, aquilo que te machuca, você vai continuar sofrendo. Quando falava na live do sofrimento, que sofrimento é uma ilusão, a dor é inevitável. Você não consegue evitar a dor da perda de um ente querido. Você não consegue evitar a dor se você quebrar o joelho, a perna, o braço. Você não consegue evitar a dor quando você descobre que você tem uma doença. Você não consegue evitar a dor quando você é traído. Mas você pode mudar a forma como você interpreta, como você recebe essa informação, porque ela nada mais é do que uma informação. Para você que quer entender se você traz, todos nós trouxemos um pouquinho de cada uma dessas fases do desenvolvimento. E nós precisamos potencializar. Se nós somos procrastinadores, a gente precisa usar do nosso executor para começar e terminar. Muito mais do que 100 iniciativas, é uma acabativa. Porque não adianta eu começar 100 coisas e não terminar nenhuma. Então, para quem sofre dessa dor e se tornou um executor, vai fazer tudo na cozinha. Vai lavar a louça, vai limpar o chão, vai fazer a comida, vai servir e vai ser o último que vai comer. Porque ele quer agradar todo mundo. Para ele não ser humilhado de novo. Mas, Enícia, onde que começou? Onde que começou essa dor? Vamos lá. Tudo o que vem de mim é sujeira. A live de ontem, eu não sou importante. Só é importante as coisas que eu faço. Aqui, eu não sou importante porque o que sai de mim é sujo. Quer ver como isso é verdade? Imagine uma criança. Imagine a cena. Você, bebê, tá lá na casa da avó. Se você não tem irmãos, tem um sobrinho. Se você não tem irmãos, tem primo. E aí, a tua mãe tirou a fralda de você antes do tempo. Você não estava pronto e motivado para tirar as fraldas. E a sua mãe insistia que você estava. Ela quis antecipar o processo. E aí, o que aconteceu? Você estava lá na casa da avó, agora sim, por exemplo. Você estava lá na casa da avó, quando você era pequena, a mãe tirou a fralda,
você estava sem fralda. Você fez xixi. E o teu priminho ou amiguinho disse, ô mãe, vem aqui trocar o bebê que fez xixi. Olha só que nojo. Tá vendo a cara de nojo? A mãe foi trocar a fralda e fez uma cara de nojo. A sensação. A criança, quando é bebê, ela não entende pela voz. Ela entende pelo comportamento. No comportamento entra o tom de voz. Então, se essa criança sentiu que aquilo que saía dela é sujo, ela não sente que aquilo que saiu dela é sujo. Porque se saiu dela, é ela. Então, eu me sinto sujo. Então, se eu me sinto sujo, eu me sinto o quê? Humilhado. Tá fazendo sentido, gente? Quantas vezes você ouviu uma explicação como essa na sua vida? A origem, todo fim tem um começo, todo começo tem um fim. Tudo o que você vive, presencia de sofrimento na sua vida, teve um começo. Então, se você fez xixi e você estava sem fralda, mas você ainda não tinha você ainda não tinha o controle do esfíncter, que a gente chama, que é o que segura o xixi. Todos passaram por essa fase. Não tem. Todos passaram por essa fase. Só que alguns interpretaram como sofrimento e outras não. Por isso que algumas ficam presas e o formato do corpo fica mais moldado na humilhação. Porque ela não teve discernimento. Ela era apenas uma criança. Ela não conseguia entender a diferença entre a mãe estar fazendo uma cara suja por aquilo que estava saindo dela naquele momento que estava com cheiro ruim. A criança não sabe, ela não tem esse discernimento, ela não tem consciência. Então saiu dela, o que ela acha? É dela, é ela. Então quando a criança sente que aquilo que saiu dela é sujo, ela se sentiu humilhada. Tudo aquilo que sai dela no condicionamento, a forma como ela foi condicionada, como ela moldou a sua estrutura mental, o que ela vai fazer? Se aquilo que sai de mim é sujo, aquilo que eu digo também é. Por que as pessoas são um túmulo? São caladas? Por que será que elas são tímidas? Por que elas não abrem boca pra nada? Ai, meu Deus, lá no meu trabalho tem um cara lá que não abre a boca pra nada. Eu pareço um túmulo. Aquilo que sai de mim é sujo. Então eu não vou abrir a boca. Porque se eu abrir a boca, se aquilo que sai de mim é sujo, de novo, eu vou ser humilhado. Se ele abrir a boca para dar opinião, ele sabe exatamente que aquilo que ele está dizendo tem propriedade. Ele só vai falar quando ele tem certeza. Gente, não espere de uma pessoa que sofre de humilhação que ela te conte o segredo da vida dela. A pergunta que ela se faz é: o que você vai fazer com isso? Você vai contar para as pessoas e elas vão rir da minha cara. Se elas rirem da minha cara, de novo eu vou me sentir humilhado. Então, não espere dessa pessoa que ela abra os seus sentimentos. Agora, falamos ontem que quem sofre de rejeição, a energia vai para a cabeça. Falamos que quem sofre de abandono, a energia é no coração. Quem sofre do camaleão, a tríade do camaleão, que sofre da manipulação, a energia vai toda para a cabeça. Aqui é o coração. Para quem sofre de humilhação, tem um coração que é uma manteiga derretida invertida. Quem sofre de abandono, a manteiga derretida, a lágrima vai para fora. Aqui, na humilhação, a lágrima vai para dentro. A pessoa engole o choro. Você imagine uma pessoa fechada, que aqui, ó, o sentimento aqui cria uma capa, chora para dentro. Essa pessoa sofre, mas ela não chora em público. E nem quando ela tá no quarto. Ela não chora quando tá sozinha. Ela é literalmente uma pessoa que tem uma dificuldade de chorar. E aí, alguém de fora chega e diz: nossa, mas aquela pessoa não tem coração. Não é que ela não tem coração.
Ela teve que proteger. Só que ela não protegeu só com uma camada. Ela protegeu todas as vezes que ela sentiu a humilhação. Todas. Por isso que o coração parece um túmulo. Porque está concretado. Está engessado. Não espere que essa pessoa diga eu te amo. Nunca vai dizer. Mas ela mostra. Nas atitudes. No que ela faz. Quando ela te protege. Para te poupar. Para não te fazer sofrer. A tríade da autonomia é a pessoa se torna executora. Ou ela se torna sargento. Ou ela se torna recluso. O recluso é o capacho. É aquela pessoa que é tapete. Todo mundo pisa em cima e ele não fala nada. Ele fica em silêncio, ele não retruca. Você nunca vai ver o recluso numa briga de soco. Nunca. Agora, o executor e o sargento é o que começa a briga. Então, se ele estava no exército e ele tinha como chefe ou colega algum sargento, que é aquele que é uma metralhadora. Ele fala tudo o que ele pensa. Ao contrário do recluso, que é um túmulo que se cala, o sargento, quando ele abre a boca, gente, ele parece uma panela de pressão. Tudo o que estava guardado há anos, desde o dia do casamento, aquilo que deu errado no dia do casamento, ele lembra, porque ele é metódico. Ele lembra de cada detalhe. Porque para ele sobreviver, ele precisou prestar atenção aos detalhes. Gente, agora eu vou falar um negócio que... Vou fugir um pouco do assunto, mas é importante porque cabe aqui. Quando o meu esposo adoeceu e eu tive que assumir o papel de homem da casa, a energia masculina, ela elevou-se. Ela está em desequilíbrio e ainda continua estando em desequilíbrio. Tá? Lembra que eu falei ontem do equilíbrio? A energia feminina e a energia masculina precisa estar sempre em equilíbrio. E se essa energia não estiver em equilíbrio, se eu tiver mais energia masculina e menos energia feminina, eu pergunto pra você, tem lugar para um homem nessa casa? Então, se eu assumo o comando aqui como sargento, a energia masculina aqui, ó, aqui a energia masculina é elevada. Aqui são as mulheres homens, gente. Aqui existe um tirano dentro de mim. E quando essa energia masculina é aumentada em mim, não tem lugar para um homem dentro da minha casa. O que o homem faz? Ele vai sair da minha vida. Meu Deus. Vocês ouviram o que eu disse? Meu esposo faleceu num acidente fazem 3 anos. Meu Deus. Se eu tenho energia masculina e um tirano dentro de mim que assumiu o homem da casa, tem lugar para outro homem? Meu Deus. Não foi para você que eu disse isso. Foi para mim. Não, eu tô de queixo caído aqui. Vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui, gente, nessas lives, nessa tríade? Não tem lugar para o homem, por isso que ele foi embora. Só que alguns só saem de casa. O meu esposo saiu dessa terra. Meu Deus, gente, gratidão. Eu só tenho que agradecer. Eu só preciso agradecer. Tudo isso que está acontecendo aqui, gente, é mágico. Não é o que acontece, é o que eu faço com o que acontece. Não tem lugar para duas energias masculinas. Não tem como. Uma casa precisa de energia masculina e de energia feminina. Do homem, da mulher. Isso aqui é uma união. Isso aqui é uma fusão e isso aqui é uma fusão. 50% homem, 50% mulher. 50% masculino, 50% feminino. Eu preciso ter isso em equilíbrio em mim. Se eu não tiver, não tem lugar. Ó, aqui a energia é negativa. Aqui é positiva. Então, se eu tenho um homem recluso na minha casa com energia negativa, masculino diminuído, vai ter que ter uma mulher com energia
masculina elevada. Senão não fecha, precisa o equilíbrio. E é exatamente essa pessoa que você vai se conectar. A parte que te falta. Você encontra pessoas na sua vida, a parte que te falta. E se você não curar a sua dor primária, você sempre vai encontrar metade da maçã podre. Então, se eu tiver energia masculina elevada em mim, eu só vou encontrar um homem com energia masculina diminuída. Ou então, feminina. É aquele homem que lava roupa, que limpa a casa, que faz comida, que cuida da mulher, que cuida dos filhos. Recluso? Somente, ó, isso aqui, nessa tríade da autonomia, que sofre da dor da humilhação, o homem, se ele for recluso, ele é capacho da mulher. Ele faz de tudo para agradar. E ele aceita, porque ele não tem coragem de dizer não. Gente, a escola da vida é o maior cientista. O convite que eu faço para você a partir de hoje, para 2023, se torne cientista de si mesmo. Tornar-me cientista de mim mesma foi o melhor presente que eu me dei nessa terra e nessa vida. E essas lives aqui, gente, tá sendo um presente, porque tá vindo cada tilt, conectando história, fato. Limpe. Você precisa limpar os teus filtros. Entender em qual fase você ficou bloqueada e como fazer para se limpar de cada uma dessas amarras. Você vai ter que cortar os nós, porque tem nós que não conseguem desamarrar. Então, para a gente se tornar a mulher adulta e saudável, a gente precisa de uma caminhada. Então, a gente precisa de alguém. Nós estamos na universidade da vida sem professor. É como se fosse numa creche onde não tem ninguém que coordena. A sociedade está doente emocionalmente. Está desamparada. Estamos crianças feridas dentro de nós. E a gente não sabe o que fazer nem para onde ir. Então, gente boa, finalizando a nossa live de hoje. Foi muito conteúdo. Sinto muito se fugir um pouco do contexto, mas hoje eu entendi já, na hora que deu o tilt para mim aqui, que a energia masculina em excesso faz com que o homem da casa saia. Essa live foi muito mais sobre mim do que sobre você. Gratidão, gratidão, gente boa. Até amanhã. Amanhã, então, não percam, porque amanhã eu vou falar da princesinha do papai. Então, gente, beijos de luz e até amanhã na nossa live, falando sobre a tríade da princesinha do papai e da mulher linda que nunca está satisfeita. Até amanhã. Bye, bye, gente.